Tá rolando? Olá, boa noite. Isso. Vamos lá, o pessoal tá entrando aí. Vou aguardando aqui entrar para fazer os cumprimentos a todas e todos e todas que estão decididos a interagir aqui a respeito de um tema tão importante que abrange uma série de pessoas no mundo inteiro e no Brasil e muito relacionado a transtorno de humor, que é um diagnóstico também que cada vez mais vem aumentando o número de casos por razões óbvias, né? Por o próprio momento sociocultural, político, epidemiológico que a gente vive e também o próprio estilo de vida, né? Que vem sendo adotado faz com que cada vez mais a gente encontre um número de pessoas com diagnósticos de transtorno de humor que vem desde sintomas de ansiedade, como sintomas depressivos. E esses transtornos de humor, esses estímulos que interferem no humor, quando eles encontram, né, uma pessoa, um paciente que tem uma predisposição a ter o diagnóstico de fibromialgia, ele vem a desencadear os sintomas, né, que é disso que eu vou estar conversando daqui a pouco. Já quero começar também agradecendo, né, a todas as pessoas que me ajudam para que eu possa estar aqui nesse momento, dedicando esse tempo para a gente conversar um pouco e entender do tratamento da cannabis, quer dizer, do tratamento da fibromialgia utilizando a cannabis. Agradecer também aos perfis que compartilharam o anúncio desse evento. A intenção, na verdade, é de que um número de pessoas cada vez maior possa entender, né, sobre o tratamento com a cannabis. Hoje em dia, a gente encontra uma gama de pessoas que, mesmo que não tenha um vínculo com a profissão da área de saúde, que vem entendendo da importância de a gente aprofundar os conhecimentos do tratamento utilizando os canabinoides nas diversas patologias, não só na fibromialgia, né? Essa conversa do tratamento na fibromialgia já era para eu ter feito, né, no mês passado, porque já se tinha um dia de homenagem, né, a essas pessoas que têm esse diagnóstico, que é um diagnóstico que, só pelo fato de ser uma dor mista, né, de cursar com dor mista, e aí quando eu falo dor mista, eu estou falando dos tipos de dores, né, que podem aparecer no diagnóstico, desde dor musculoesquelética, né, a chamada dor miofascial, como também dor neuropática, que é uma dor que tem um manuseio de controle mais delicado, como também por todo o conjunto, né, que esses pacientes de dor eles vêm apresentando, né, quando chega ao consultório. Eu vou dar um tempinho a mais para a gente ir começando. Eu quero me antecipar hoje parabenizando um grande amigo e uma grande figura conhecida pública que está fazendo aniversário no dia de amanhã, muito importante na propagação, né, do conhecimento dos canabinoides, da cannabis como um todo, que é o nosso excelentíssimo professor Siddhartha Ribeiro. Professor Siddhartha Ribeiro comemorando o aniversário. E amanhã também, né, o 16 de abril, que é quando o Hoffman teve a sua experiência, né, com o LSD. Eu vou estar falando amanhã pelo Instituto Jurema, né, sobre o tratamento, o uso terapêutico do LSD, que, entre outras substâncias que estão dentro da categoria dos psicodélicos, né, que são substâncias que vêm renascendo, né, trazendo o renascimento da ciência psicodélica, que desde aquela época da década de 50 e 60, que estouraram os estudos, também passaram a ser proibidos, assim como a cannabis, e hoje vem causando uma verdadeira revolução na psiquiatria. Recentemente saiu até o estudo comparando o efeito da psilocibina, um composto do cogumelo, em comparação ao escitalopram, que é um antidepressivo muito utilizado na prática clínica. Então, amanhã eu vou estar falando sobre o uso terapêutico do LSD e hoje eu vou estar falando sobre a fibromialgia e a cannabis,
né, o tratamento utilizando a cannabis. Um número cada vez maior de pessoas vem se dando conta de como a cannabis vem beneficiando pessoas que sofrem com fibromialgia, que é um diagnóstico que muitas vezes demora para ser dado, porque vai confundindo com uma série de sintomas. Eu costumo dizer que é aquele paciente que, quando chega ao consultório, né, o médico tem que estar preparado e tem que entender que existe, né, um quadro de dor difusa que não sai no resultado de exames. Esse diagnóstico de fibromialgia ele é um diagnóstico que costuma ser muito cruel, porque essas pessoas não recebem, na maioria das vezes, o tratamento, né, e a importância devida a esse sofrimento que essa doença causa, né, a fibromialgia. Então eu vou começar um pouco falando sobre a fibromialgia e o que a ciência fala sobre o tratamento utilizando a cannabis, né? Quando a gente fala de fibromialgia, né, a gente tem a palavra fibro, de fibra, né? Mio, de músculo, e algia, que é dor. Então, a gente vai ter uma dor, como eu já falei, antes de mais nada, de origem músculo-esquelética, né? E a fáscia, quem estuda a dor sabe disso, a fáscia que quando a pessoa compra aquela carne que vem aquela pele, né? Aquela pelezinha entre as fibras do músculo, ali é a fáscia que permite o deslizamento de uma fibra muscular com a outra, e a fáscia vem ganhando notoriedade cada vez mais no estudo das dores musculoesqueléticas, e a gente tem a fibromialgia na sua tradução, que ela já traz esse componente que é um dos sintomas primordiais, né, que é o quadro de dor e de dor difusa, que às vezes se inicia em um ponto específico, né? Depois, quando a gente vai fechar o diagnóstico, existem 18 pontos que a gente palpa para ajudar a somar informações e a gente confirmar ou descartar o diagnóstico de fibromialgia. E cada vez mais a gente vem vendo que esse quadro de dor, ele é o quadro que predomina. E como eu falava, é uma dor difusa, é aquela dor que ela pode confundir até o próprio profissional, né? Tem pacientes que chegam relatando que foi a um consultório anterior e falou: eu tenho dor no corpo inteiro, e o médico às vezes se irritava e falava: não, me diga onde é que é a sua dor, porque desse jeito eu não consigo te ajudar, como se não fosse possível que a paciente ou o paciente apresente uma dor difusa e muitas vezes incapacitante, né? Então a gente considera como uma desordem na regulação da dor, e é por isso que ela também é considerada uma dor mista, porque ela é uma dor psicogênica. E aí é importante, quando a gente fala psicogênica, não é a mesma coisa de falar, é psicológico, né? Dá a impressão de que o paciente ele não tem aquela dor e que é coisa da cabeça dele. Não, quando a gente fala que é psicogênico, a gente está falando que entre os fatores desencadeantes, né, que são os gatilhos para a aparição dos sintomas, né, o fator de estresse ele aparece como um fator que é o mais comum entre todos, né? E muitas vezes vem, inclusive, de traumas. Por isso que quando a gente vai falar de causas de fibromialgia, entre algumas causas estão traumas, desde traumas físicos, né, ou traumas ou sofrimentos psicológicos, né, anteriores, que vêm a desencadear naquele momento do trauma ou posteriormente os sintomas da fibromialgia, né? E é uma doença que ela chega a ser incapacitante, né? Apesar de não haver esse reconhecimento de maneira legítima e muitas vezes até em casos de perícia, mas ela chega a ser incapacitante, né? Na prática clínica a gente consegue observar isso, e vem afetar um número de, aproximadamente, existem literaturas que falam 3 a 6% da população mundial, outras falam de 2 a 8%, mas o fato é que é um número bem expressivo para um diagnóstico que é tão florido no sentido de cheio de sintomas, né, acometendo com diversas síndromes, né. Predominantemente acomete a população feminina. Existem também literaturas que falam que numa relação de a cada 9 mulheres, um homem, ou seja, 90% das pacientes que vão chegar ao consultório são mulheres, né? E isso não se sabe ainda se existe uma relação, né, hormonal, né? Existem pesquisas para se abordar nessa perspectiva, ainda que a gente saiba também que, se a gente leva em conta que o fator de estresse,
né, do estresse, ele é um fator desencadeante principal para a aparição dos sintomas, considerando, né, que o mundo ele é mais violento com as mulheres, daí a gente já tem uma própria correlação, independente de hormônio ou não, que explique porque essa população é a mais acometida. E também ela vai ser mais presente em alguns diagnósticos de doença autoimune, como lúpus, artrite reumatoide. Eles podem cursar, né, também com a fibromialgia estando também presente. E aí eu falava das causas, né? As causas, o que é que pode... As pessoas falam, por que a pessoa tem fibromialgia? Bom, como várias coisas, né? Como vários diagnósticos, né? Diabetes, hipertensão, a gente vê que existe uma predisposição de uma pessoa ser diabética, uma predisposição da pessoa desencadear sintomas de doença autoimune, existem predisposições para o câncer, né? E na fibromialgia não é diferente. Então, existem pessoas que já nascem predispostas a, uma vez que passam por esses fatores estressantes, né? Então elas podem vir a desencadear. E aí, então a gente vai ter também que distúrbios metabólicos, né? Distúrbios metabólicos, processos infecciosos, né? Ou seja, qualquer injúria, né? Seja física e principalmente psicológica, recente ou tardia, ela pode ser um desencadeante para a aparição dos sintomas da fibromialgia. Então, daí a gente já tem as causas. É claro que quando a gente vai falar de causas, a gente está falando daquilo que vai ser o causador, mas existe a fisiopatologia, né? A explicação, ou pelo menos tentativas de explicação que alguns estudos trazem, de alterações anatômicas, digamos assim, físicas, que justifiquem esse quadro da fibromialgia, né? E aí, quando a gente vai entender esses mecanismos de ação, a gente entende o porquê da aparição de alguns sintomas que são mais comuns, que eu vou estar falando um pouco mais à frente. Ou seja, existe aumento da substância P, né, que é um fator inflamatório, que aumenta, né, nesses pacientes. Tem um estudo de 2013 que, para tentar dar uma explicação do que ocorre no corpo e o porquê dos sintomas, uma das explicações que explica nesse estudo de 2013 é que eles fizeram biópsia, né, da mão, na região hipotenar, e pegaram um grupo controle onde eram pacientes que não tinham diagnóstico de fibromialgia, que eram compostos de 23 pessoas, e o grupo que tinha o diagnóstico de fibromialgia, seguindo os critérios. Eu vou falar um pouco sobre, né, os critérios diagnósticos para afirmar que a pessoa tem a fibromialgia, né, como doença de base. E eles fizeram biópsia de 18 dos 24 pacientes com diagnóstico e de 13 dos 24 que não tinham diagnóstico. E o que é que eles perceberam? Diferença nessa região distal. Por que eu estou chamando a atenção de uma região distal? Porque a gente está falando de mais longe do eixo, mais periférica. E o que é que eles avaliaram aí? Eles avaliaram justamente o encontro entre a artéria e a veia. Existe, né, quando a gente vai distanciando do eixo, é claro que essa vascularização, a inervação, ela vai ficando cada vez menor, né? E aí, o que a gente tem aqui são chamados shunts artério-venosos, né, que é o encontro, onde se encontra a artéria e a veia. Lembrando que a artéria serve para irrigar e a veia para drenar. E esse encontro, né, esses shunts, que são válvulas, né, que estão nessa região mais distais, eles têm inervações, e o que se percebeu era uma diferença do número de fibras sensitivas, né, simpático, vasodilatadoras, naqueles pacientes que tinham o diagnóstico da fibromialgia, levando a crer que essa troca, né, que existe, né, essa válvula, né, essa direção do fluxo, se é dissipando o calor ou trazendo o calor para dentro do corpo, e é por isso que é muito importante esse encontro aqui, esses shunts para termorregulação, né, essas vascularizações, né, são alteradas nesses pacientes, né, que têm fibromialgia,
E isso tenta justificar por que é que esses pacientes têm uma sensibilidade maior tanto nas mãos, nas partes periféricas, né, mãos e pés, como também no próprio corpo. O que a gente vai encontrar, por exemplo, na prática clínica, é que os pacientes de fibromialgia eles podem vir com um sintoma que se chama alodínia, né? Eu já falei isso em outras apresentações, que a alodínia, ela por conceito vem a ser sensação dolorosa frente a um estímulo não doloroso. Ou seja, uma pessoa que chega referindo que sente dor quando a água bate no corpo, né? Quando está tomando banho ou a própria roupa. Ou seja, não é para ninguém sentir dor com o simples toque na região cutânea, a não ser que haja uma lesão ou uma hipersensibilidade. A alodínia é isso. Inclusive, uma das estratégias, né, que a gente utiliza no tratamento da dor, que vem acompanhada com a alodínia, é um processo de dessensibilização, onde a gente pega aquela bucha, orienta o paciente a pegar aquela bucha, né, que é utilizada para lavar a louça, e pega a parte amarela, que é mais branda, né? E vai passando para dessensibilizar e depois passa a verde, né? Que é a mais rígida, para ir criando uma dessensibilização. E a cannabis, os canabinoides, eles conseguem trazer um efeito de alívio, né? Muito importante nesse sintoma da alodínia. Então o paciente já consegue se livrar. E essa alodínia, nesse estudo de 2013 que eu citei, pode ser a justificativa clínica do que acontece nessas alterações desses shunts, né, que eu mencionei anteriormente, né? Uma outra coisa também que chama a atenção é que alguns outros estudos mostram a diminuição da serotonina, né? Quando eu falo a diminuição da serotonina no sistema nervoso central, a gente tem que lembrar que os neurônios, que são as células, né, as unidades funcionais do órgão do cérebro, uma das, eles se comunicam por neurotransmissores, é uma comunicação neuroquímica, e que esse neurotransmissor, a serotonina, ele é um neurotransmissor muito envolvido no humor, né, na modulação do humor. Existem via serotoninérgica, assim como via noradrenérgica, que são importantes, inclusive, não só na modulação do humor, como também na modulação da dor. Por exemplo, quando um dos tratamentos, né, que consegue ter um bom resultado no tratamento da fibromialgia é a acupuntura, porque a acupuntura, entre outras coisas, né, de efeitos locais, como liberação de um relaxante muscular, né, a liberação de opioides endógenos, né, a ação segmentar da acupuntura que chega no corno dorsal da medula espinhal e ele atua no portão da dor, né, na lâmina de Hexed, né? Então, a acupuntura também vai no nível segmentar, digo suprassegmentar, em sistema nervoso central, já tem uma ação no sistema noradrenérgico e serotoninérgicos que vão justamente modular a dor. É uma das explicações de por que a acupuntura melhora a dor. Então a gente vê que esse neurotransmissor, a serotonina, ele é muito importante, né? Muitos antidepressivos utilizados no tratamento da acupuntura ou da depressão têm a proposta de ser inibidor da recaptação da serotonina, ou seja, tem aí a proposta de deixar uma oferta maior desse neurotransmissor para poder ser utilizado. Então a gente vê a serotonina tendo um papel fundamental e aí no caso da fibromialgia existe uma diminuição no sistema nervoso central desse desse neurotransmissor. O movimento ocular não rápido prejudicado, que é a fase do sono que impede o sono profundo. E aí, com isso, também explica-se, né, por que é que o paciente de fibromialgia, entre outros sintomas, cursa com muita fadiga. Então, veja que quando eu vou trazendo a explicação, né, do que acontece no corpo para justificar aqueles sintomas que são presentes. Quais são os sintomas que são bem frequentes no paciente com fibromialgia? A dor difusa em todo o corpo, né, que, como eu falei, ela pode iniciar em um ponto específico, mas depois ela pode vir a ser difusa em todo o corpo, acompanhado de fadiga intensa, que eu estava justificando por quê, né, que ocorre esse processo de fadiga, junto também com uma apatia matinal.
Uma apatia matinal, justamente aquele paciente que ele não tem o desejo de, ou ela, né, a gente pode dizer que a maioria do sexo feminino, né, que são acometidas, é, não tem o desejo sequer de levantar da cama para começar o dia, né? E aí quando eu falo começar o dia, eu falo de realizar as atividades da vida diária. E é por isso que é importante dizer que ela é incapacitante, muitas vezes, né? E se não de uma forma total, pelo menos parcial, né? Então essas pacientes vão relatar com muita frequência a apatia matinal. E aí o profissional da saúde, ele tem que ser muito empático, né? E muito incisivo, né? E também tem que ter uma compreensão de que não adianta chegar para esses pacientes e dizer, olha, acorde de manhã, vá fazer atividade física, pegar sol, porque esses pacientes eles não querem nem levantar da cama. E aí, e aí uma coisa importante é o seguinte, eu sempre falo isso, o tratamento utilizando qualquer composto, né, no caso os canabinoides ou um alopático, o que seja, qualquer remédio, qualquer medicamento, ele deve não só fornecer um alívio em um sintoma, ele deve ser capaz, né, ele deve ser capaz de encorajar a pessoa, né, a buscar, né, o restante do tratamento. Isso é muito importante, porque, por exemplo, você não vê esse efeito com as drogas convencionais. Você vê isso com os canabinoides, com a cannabis e com os psicodélicos. Que o paciente ele tem aquele insight de dizer, agora eu entendo por que eu devo fazer isso. E ele próprio começa a relatar, depois que eu comecei a tomar o óleo, eu já estou fazendo atividade física, que eu já tinha prometido para mim, estava adiando muito tempo. Então é importante a gente explicar ao paciente que quando ela percebe essa melhora que o extrato vai trazendo, não é para pegar aquela melhora e se acomodar, vou comer um chocolate e ficar no sofá, não. Aquela melhora ela serve justamente para incrementar o tratamento, para empolgar, para você fazer o quê? Né? A gente tem que explicar que esse tratamento ele é um tratamento conjunto. Tem que trazer uma série de conjunto de cuidados, né, para que o paciente tenha uma possibilidade de sucesso terapêutico maior. Mas como sintomas a gente tem as dores difusas, eu vou falar um pouco mais sobre o tratamento agora adiante, tem essas dores difusas, que no exame físico a gente tenta palpar alguns dos pontos dolorosos, né, para fechar os critérios, lembrando que para a gente, eu sempre digo, para indicar o tratamento de qualquer coisa, com a cannabis não é diferente, a gente tem que avaliar o paciente. E uma das ferramentas que a gente utiliza para avaliar o paciente, além da anamnese, que é muito importante na propedêutica clínica, é o exame físico. E aí quando a gente vai palpar aqueles pontos dolorosos. Esses pacientes ou essas pacientes de fibromialgia, às vezes não respondem bem à massoterapia. Pode acontecer de sim, mas muitas vezes não. O paciente que tem uma dor miofascial, por exemplo, pós-exercício, ele responde melhor à massoterapia. Mas pode ser que esses pacientes não respondam bem à ventosa, à massoterapia. Isso pode acontecer, né? Então, essas dores difusas, essa apatia matinal, essa fadiga intensa, o transtorno de humor que vem associado, né? Às vezes a literatura fala que não coloca uma porcentagem de pacientes que vão vir com sintomas de ansiedade e ou depressão, de transtorno de humor. E eu, na minha prática clínica, eu me arrisco a dizer que a quase totalidade dos pacientes com diagnóstico de fibromialgia, eles vêm com transtorno de humor associado, né, manifestando sintomas que podem ser desde ansiedade, sintomas físicos, cefaleia tensional, dores difusas, gastralgia, né, que é a gastrite nervosa, suor e tremor nas mãos. Esses sintomas de ansiedade que podem ser físicos ou sintomas psicológicos comportamentais, né? Como, por exemplo, a dificuldade da concentração, que é muito comum no paciente de fibromialgia, fica com dificuldade para se concentrar. Isso, evidentemente, que vai atrapalhar, né, a sua rotina laboral, das atividades da vida diária. Tem essa questão do humor também, no tocante ao humor depressivo. Os pacientes eles podem começar a apresentar apatia, que eu já falei, né? Apatia, ou mais do que isso, o choro fácil, né? O isolamento social, né? Outros, anedônia, que é aquele desinteresse para realizar as atividades do cotidiano.
Então, é muito comum que venham esses sintomas associados. E essa clínica, né, até mesmo a memória, né? Eu não diria nem até mesmo, né? A memória também, ela é um dos sintomas que frequentemente que aparece, né, no consultório como um sintoma acompanhante junto desse quadro de dor, que é o que mais marca, né, os pacientes com fibromialgia. O diagnóstico, como eu falei, ele é um diagnóstico basicamente clínico. Quando eu falo basicamente clínico, eu me refiro que é a avaliação do médico ou da médica que vai fechar, selar esse diagnóstico baseado em critérios, né? Existem alguns exames complementares os exames complementares que são solicitados, muitas vezes eles são para descartar outros diagnósticos, né? Para a gente não, como eu falei, a própria fibromialgia pode vir acompanhada de outros diagnósticos como artrite reumatoide, então, de qualquer maneira, a gente vai pedir até para ver se existe alguma coisa que não saia no exame, como falam, né? E isso é o que torna, como eu falei anteriormente, até mais cruel, né, a forma como é tratado o paciente com fibromialgia, porque acredita em exame, né? Então querem ver o resultado no exame. Se não sai no exame, não acredita. E a dor, ela é um sintoma, não é um sinal. O sintoma é o que o paciente refere, o sinal que o médico observa. Então, como ela é um sintoma, a gente tem que acreditar. Só que não é que tem que acreditar, a gente vê um conjunto de sintomas que vê o sofrimento daquela pessoa. Só que quem não está, né, com essa informação pode negligenciar. Isso é muito frequente familiares, né, não acreditarem no diagnóstico, até mesmo profissionais médicos, às vezes, né, que não acreditam no diagnóstico da fibromialgia e muito menos o patrão convencional, né, aquele intolerante que vai querer ver o resultado no exame ou então até o paciente passar por um médico que consiga, ou uma médica, evidentemente, que consiga fazer o diagnóstico adequado. E normalmente isso não acontece no início, então essas pacientes sofrem muito, né, até esse diagnóstico ser dado. Existem exames complementares que reforçam a hipótese diagnóstica de quando a gente suspeita de fibromialgia. A termografia, por exemplo. Né? A termografia, quando a gente submete o paciente à termografia, vão ter colorações diferentes de regiões do corpo que vão estar associadas a processo inflamatório, dizendo, olha, aqui está mais inflamado, aqui está menos. O que os indígenas já faziam antigamente com o barro, né? Onde secava primeiro estava mais inflamado por conta do calor. Hoje a gente tem a termografia, né? Que serve para reforçar a suspeita diagnóstica. E os tratamentos, eles vão desde tratamentos farmacológicos como não farmacológicos, né? O tratamento não farmacológicos, eles são muito importantes. Os tratamentos farmacológicos convencionais, né, que a gente vai ter esquemas de tratamentos, como, por exemplo, a associação de antidepressivo tricíclico, como muito comum a amitriptilina, por exemplo, ou nortriptilina, né, alguns desses medicamentos. Associado a relaxantes musculares, é muito comum a ciclobenzaprina, que inclusive causa muito efeito colateral de sonolência, né, excessiva. Ou então a gente tem os inibidores da recaptação da serotonina, que pode ser associado com inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, ou seja, a duloxetina, que também é tentado, utilizado em associação, né, com os antidepressivos, ou até mesmo associado a anticonvulsivantes, né, como é muito comum você encontrar esses pacientes tomando a pregabalina, ou até mesmo a gabapentina, porque como se trata de uma dor neuropática, os anticonvulsivantes eles têm a proposta de modular a dor. E quando a gente lembra das etapas da transmissão da dor, as etapas nociceptivas de transdução, que é desde o estímulo, a transformação do estímulo em estímulo químico, né, pelas substâncias inflamatórias, a transmissão, né, a modulação e a percepção. Essas são as etapas nociceptivas e os anticonvulsivantes eles vão na modulação, né, nessa etapa. Por isso que eles são muito utilizados. E assim, a gente não pode, né, e aqui no caso da fibromialgia principalmente, deixar de falar do tratamento não medicamentoso. Por quê? Porque, e aí eu vou falar da cannabis especificamente, né, depois de falar desses tratamentos,
Porque o tratamento não medicamentoso, até o momento, ele é o que se mostra mais eficaz. E aí eu me refiro especificamente à atividade física. Se a gente vai para um congresso de dor atual, você vai ver que não existe tratamento superior à prática da atividade física. O grande desafio, como eu falei, é de fazer o paciente quebrar o ciclo vicioso. Quanto mais dor ele tem, mais parado ele fica, né? E aí mais dor vai provocar e mais parado vai ficar. Então a gente tem que romper esse ciclo vicioso, dando um impulso para que a paciente possa iniciar, né, assim que possa, a prática da atividade física, evidentemente adequada às suas condições, né? Muitas vezes são exercícios até na água para evitar impacto, mas dependendo, tem pacientes que toleram a prática da corrida, da caminhada, né, da natação, da bicicleta. A prática da atividade física, a exposição ao sol é importante, né? A prática meditativa é importante. A gente está falando de transtorno de humor. O que melhor para tratar transtorno de humor, se não a prática meditativa, que você não depende de nada, só de você, desde que você consiga exercitar isso. E aí, como tudo na vida, a gente tem que explicar, tem que insistir, né? Aquela coisa de insistência para poder, né, e chegar até a exaustão e a perfeição, né? Ou seja, buscar essa otimização da prática, porque o exercício é que vai fazer você alcançar. Então, a prática, todas as pessoas devem, na verdade, ter indicação desse tratamento não farmacológico que vai para o paciente ou para a paciente de fibromialgia. Todas as pessoas devem acordar, alongar, fazer uma prática meditativa, uma atividade física aeróbica, se expor ao sol, se alimentar corretamente, ou seja, a dietoterapia entrando aqui como tratamento não medicamentoso. Isso aqui não é clichê, isso aqui é a base do tratamento. Porque a gente tem que lembrar que vários compostos que a gente come de produtos principalmente industrializados, os agrotóxicos, né, que são liberados no Brasil, mais do que em qualquer país, ou, né, os produtos industrializados, empacotados, engarrafados, enlatados, processados, embutidos, eles são ricos, né, em compostos que vão aumentar a permeabilidade do intestino, e o que não deveria passar, vai passar e cair na corrente sanguínea, e são substâncias inflamatórias como o glutamato, por exemplo. E aí eles são hiperexcitatórios e vão piorar o quadro de dor, vão piorar o quadro de ansiedade que está hiperexcitado. Então, assim, falar da dietoterapia é algo que é fundamental. E lembre-se, né? Profissionais que vão auxiliar nessa ajuda, o fisioterapeuta, a fisioterapeuta, depende do acometimento que tem. Um educador físico, numa etapa que o paciente já tenha superado esse tratamento inicial, para montar um plano, a gente está falando da atividade física, e é por isso que exige uma equipe multidisciplinar para dizer que esse paciente está com um tratamento otimizado, né? E principalmente a psicoterapia, né? O profissional da área da psicologia, ele é fundamental, ele é mandatário para que esse paciente possa dizer que o tratamento é um tratamento pleno, porque ele vai ter que ressignificar, e ainda mais nesse caso que muitas vezes está vinculado a situações de trauma, como já foi falado anteriormente. Ninguém vai se assustar quando a gente encontrar estudos, por exemplo, do MDMA melhorando pacientes com fibromialgia. Quando a gente já vê estudos do MDMA tratando o transtorno do estresse pós-traumático. Então, né, existem coisas que a ciência vai avançando e que a gente já espera, e quando acontecer não vai ser com muita surpresa, né? Então, lembrar também do sono, né? É claro que a privação de sono ela chega a ser uma tortura, né? Então, esses pacientes, como eu falei, ele tem um comprometimento do sono, né? E é importante que tenha esse período do sono, né, de horas dormidas e de bem dormidas, né? A gente tem que ver se essa paciente, como é a qualidade do sono. O sono é fundamental, né? Se suspeitar de algum outro diagnóstico, solicita uma polissonografia, mas tem que otimizar também, porque senão entra no ciclo vicioso, privação de sono piora a dor, piora o humor, que piora o sono, e aí vai entrando naquele problema. A gente teve um estudo, né, publicado aqui por um grupo brasileiro, né, um estudo duplo cego, randomizado, utilizando o extrato da cannabis de uma associação, né, e o placebo, né, que quando a gente fala no estudo de placebo, é aquele que o pessoal brinca falando remédio de farinha, né, o que não tem o efeito. E quando a gente fala duplo cego, é que as pessoas que estão recebendo e quem está aplicando não sabe o que é que está dando.
vai dar substâncias semelhantes se não sabe. Então, são estudos que eles trazem um rigor interessante e pôde ser observado, né, separaram, acho que foram 17 mulheres, né, e todas elas usando o extrato, que eles têm uma proporção de 48:1 da relação THC-CBD, ou seja, um extrato meramente rico em THC, né, 4,4 miligramas por dia era a dose, 0,08 de THC e 0,08 de CBD. E eles observaram por um período de, acho que foram 8 semanas, e aplicaram, né, os questionários para ver a melhora clínica dos pacientes. E esse estudo ganhou notoriedade porque conseguiu demonstrar, né, através dessa avaliação antes e depois, sendo avaliado também outros parâmetros, a melhora clínica dos pacientes. Existem alguns estudos de ensaio clínicos também utilizando canabinoides, sejam eles sintéticos ou a própria cannabis, né, que no tratamento da fibromialgia, né, demonstrando claro que necessitam mais estudos para que a gente possa comprovar de maneira mais fiel e com menos vieses, né, menos erro de interpretação, mas o fato é que os diversos estudos envolvendo a cannabis, né, no tratamento da fibromialgia vêm demonstrando uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, né, como um todo, porque você vai melhorando o sono, você vai melhorando o humor, você vai melhorando o quadro de dor. E aí, assim, se a gente for explicar do ponto de vista de mecanismo de ação, é só lembrar, né, de conversas anteriores, quando eu falava do tratamento da dor, utilizando os canabinoides, que estudos mostrando o THC modulando, né, centralmente, né, interferindo em algumas áreas do cérebro, como o giro cingulado anterior e o córtex parafrontal dorsolateral, que são áreas do cérebro responsáveis pela percepção da dor, e o THC diminuindo essa hiperexcitabilidade vista em ressonância magnética funcional. A gente tem os terpenoides com ação anti-inflamatória e analgésica agindo em receptores como os TRPV, né, que são os receptores vaniloides. A gente tem também os canabinoides, o próprio THC agindo no receptor canabinoide CB1, que aí a gente vai ver, né, a importância dessa modulação na diminuição da hiperexcitabilidade que acontece na dor neuropática, por exemplo, como é o caso da fibromialgia. A gente sabe também do efeito ansiolítico e antidepressivo que os canabinoides apresentam, né? O próprio papel da neurogênese, ou seja, a formação de neurônios no hipocampo, né, é uma das explicações, é uma região do cérebro, é uma das explicações do efeito ansiolítico e antidepressivo, né, do canabidiol, por exemplo. O THC, que tem esse efeito euforizante, inclusive, eu já falei isso anteriormente também, um medicamento que tem a proposta de inibir canabinoides, lançado em 2006, né, comercializado em 2006 e suspenso da comercialização 2 anos depois, que foi o Acomplia, né, o Rimonabant. Ele inibiu endógenos e teve que ser suspenso porque muitas pessoas cursaram com efeitos colaterais como quadro de depressão e até mesmo aumento do suicídio, mostrando que os canabinoides têm um papel importante, sim, na modulação de humor, tanto que o nosso endocannabinoide anandamida, né, no suscrito vega, ele significa a amida do prazer. E aproveitando aí, falando da anandamida, eu quero mandar um abraço para toda a equipe do Instituto Anandamida, que é um instituto que eu venho trabalhando em conjunto hoje, com um padrão de atendimento, um guia de atendimento, numa tentativa de poder não deixar os pacientes esperando muito tempo por consulta, que era o que vinha acontecendo quando me procuravam, e hoje eu tenho a tranquilidade de compartilhar esse espaço com o Instituto Anandamida, que conta com farmacêutica, conta também com esses médicos que vem me ajudando a dar essa atenção aos pacientes na velocidade e na maneira que eles merecem e elas merecem. Então, já aproveito para deixar esse abraço aqui para a equipe do Instituto Anandamida. E também, então, falando que a cannabis, né, de maneira geral, tanto na modulação do humor, na modulação do sono, né, eu vinha falando dos sintomas de como os canabinoides podem ajudar, né? Então, assim, de maneira geral, o que eu queria conversar com vocês sobre o tratamento da fibromialgia mesmo com a cannabis tem muito a ver com isso. Eu gosto sempre de abrir um tempo
para conversar, porque esse assunto, na verdade, se eu continuar falando aqui, ele é inesgotável, né? Hoje o que se conhece sobre os mecanismos de ação dos canabinoides, né? A fisiopatologia desses diagnósticos nos permite apostar e até mesmo duvidar, que esse é o papel de um bom pesquisador, né? Mas para isso a gente precisa ter a liberdade para estudar, necessita de uma política de regulamentação urgente, não só para a gente poder pesquisar, mas sim pesquisar também aquilo que vem sendo utilizado pela maioria dos pacientes que utilizam a cannabis medicinal no Brasil, que são os extratos produzidos pelas guerreiras associações de pacientes de cannabis. Então, a gente precisa avançar nessa política de regulamentação, vai ser retomado agora, né, no dia 20, eu acho. Então, é necessário que essa informação do efeito da cannabis, com menos efeito colateral que vários desses medicamentos, os efeitos colaterais da cannabis são efeitos colaterais brandos, são efeitos colaterais reversíveis, a gente tem a vantagem de ir aumentando em gotas, a gente não fica dobrando de 500 para 1.000. Né? Não é como os medicamentos convencionais, que você dobra de 75 miligramas para 150. Isso faz com que a gente tenha um capricho melhor para estar modulando e encontrando a resposta de cada paciente, porque muitas pessoas perguntam isso. Ah, vai resolver, o que, que a gente pode esperar para minha mãe, para o meu filho, para mim? Isso vai depender. O que a gente pode esperar é a melhor coisa possível, é trazer o paciente para o estado de remissão, que é deixar um estado assintomático, ou seja, sem sintomas, para que alcance essa estabilidade tanto da saúde mental como da saúde física. Então, eu vou deixando aqui um pouco aberto, eu não sei qual vai ser o procedimento agora, qual é o tempo que a gente tem. Eu vou tentar pegar aqui algumas perguntas que foram enviadas, que me foram separadas aqui, e agora eu não sei se eu fecho aqui para começar um novo. Não, vai continuando, então vamos me dando as perguntas aí. Deixa eu ir dando uma olhada aqui nas perguntas, porque eu não tenho chance de acompanhar. Como se dá o relaxamento das cadeias musculares, feixes ou da miofibrilas, né, via cannabis, né, utilizando a cannabis, né? Foi a Fernanda que perguntou. Alguém pergunta se a maconha fumada, a Fátima, né? Pergunta se a maconha fumada tem benefício na fibromialgia, como ter remédio ficar somente com cannabis, pergunta a Karine. E o uso de antidepressivo e ansiolítico para ansiedade, depressão e fibra. A cannabis pode substituir os medicamentos? A Celeste. Bom, o relaxamento das cadeias musculares dos feixes de miofibrilha via cannabis. Bom, aqui na verdade o que a gente está falando é qual seria o mecanismo de ação, né, desses canabinoides no papel do relaxamento muscular. Primeiramente, a gente tem que lembrar do seguinte: a partir do momento que a gente melhora, né, do nosso quadro de tensão, né, porque lembre-se, né, essa contração muscular, quando a gente tem, por exemplo, dor muscular, e aí a gente está falando de uma dor muscular que ela é uma dor muscular que é desencadeada pelo fator do estresse, principalmente, né? Então, você tem uma dor muscular desencadeada pelo estresse, evidentemente que se você modula o estresse, você já vai ter um relaxamento dessa cadeia muscular. Não diretamente do canabinoide nas miofibrilas, né? Eu estou falando de um efeito que você vai refletir, né? Agora, por exemplo, o que a gente pode encontrar demais, né? A ação, por exemplo, nos receptores que tem um papel analgésico na modulação da dor, analgésico e anti-inflamatório, também vai justificar, né, como consequência esse relaxamento muscular, mas não diretamente na cadeia de miofibrilas, né? De actina, benefício na fibromialgia. O que acontece? Veja, quando a gente fala assim, a maconha é medicinal, né? A maconha é medicinal. Então, se a maconha é medicinal, usar a maconha é medicinal. Quando a gente fala fumado, o que a gente está falando é de uma via de administração específica. Então, assim, quem faz uso da maconha vai estar se beneficiando dos canabinoides e dos quase 1.500 compostos que tem ali dentro,
né? A não ser que haja uma degradação, dependendo da via de administração. Mas o fato é que, assim, quando você está usando, seja por via oral, por via retal, por via endovaginal, né? Por via oral, né? Via inalatória, quando você está usando dessa forma, você está colocando canabinoides para dentro. Então você vai estar se apropriando dos efeitos dos canabinoides. Evidentemente que quando a gente recomenda uma via inalatória para o paciente, a fumada ela não é a mais adequada, porque existe uma combustão, né, uma queima de uma matéria orgânica. E então o que a gente aconselha, quando se opta pela via inalatória, é que seja feita pela via vaporizada. Existe a opção do spray. Tomando cuidado que o spray ele não pode ser uma solução oleosa, ele tem que ser uma solução aquosa, senão vai estar sendo um spray que vai estar sendo produzido de maneira inadequada. Então a via vaporizada, que pode ser o vaporizador da Eva in natura, né, que ele por calefação vai passar na superfície das flores e vai arrastar os canabinoides, né? Na verdade ele vai arrastar a resina que está ali, que tem todos os compostos. Ou então o vaporizador do extrato, que não é o mesmo extrato que se faz uso por via oral, tá? Para não comprar o aparelho e pegar uma coisa e colocar na outra. Então, assim, a via inalatória, ela está preconizada. Ah, eu tenho fibromialgia e eu alivio meus sintomas fumando. É legítimo? É legítimo, só não está com tratamento otimizado. O tratamento otimizado é aquele onde você tem um acompanhamento, né, de um profissional que tem expertise no assunto, né, e também que você saiba o que está utilizando. Se você sabe qual é a flor, em caso de flor, se você sabe qual é o extrato. E aí usar de maneira mais adequada, que como eu falei, a via vaporizada. Mas a pessoa está se tratando sim, isso é um uso terapêutico, ele só não está com tratamento otimizado. Então, a gente pode considerar assim, como tirar os remédios e ficar somente com a cannabis, e o outro é se a cannabis pode substituir os medicamentos. Então, isso é uma pergunta, né, eu acho que a resposta ela vai para as duas. Cada paciente é um caso, né? Cada paciente é um caso. Então, isso daqui, de forma genérica, o que eu posso dizer é que, quando eu oriento aos pacientes, é que quando adquira o óleo, né, o extrato, eles estão em contato, já porque estão em acompanhamento, eles sinalizem para que eu possa, dependendo de como esteja a prescrição, já ir modificando os alopáticos naquele momento ou modificando num outro momento. Mas sim, uma das vantagens do tratamento com a cannabis, além dos efeitos que os compostos que a planta traz, é justamente de poder, né, nos permitir substituir. E aí, assim, é até importante a gente usar essa palavra, porque quando a gente fala tirar o remédio, tem paciente que já entra no desespero. A gente não está tirando o remédio, a gente está substituindo a terapia por uma menos agressiva, e que a gente vai tirar uma farmácia que você estava usando para usar outra farmácia. Só que essa farmácia é uma farmácia natural, porque assim como a gente deve considerar a cannabis, uma farmácia natural. Então, em vez de usar vários alopáticos, o que a gente vai estar usando é uma planta que tem vários compostos, né? Essa é a proposta, e aí a gente vai conseguindo sim reduzir gradativamente, fazendo o processo que a gente chama de desmame, né? Conhecido como desmame, e é bem frequente que vários pacientes consigam ficar sequer sem nenhum uso de alopático, ou às vezes diminui de uma maneira importante. Quem quiser eu tenho alguns estudos separados, né, do tratamento da fibromialgia com a cannabis, evidentemente que não dá para discutir todos aqui. Muitos deles são utilizando os canabinoides sintéticos, como o nabilone, dronabinol, alguns estão usando a cannabis, por via inalatória, inclusive, né, a gente tem por via inalatória. E quem quiser pode estar entrando em contato comigo no Instagram, no WhatsApp. Esses são temas que a gente debate também lá na Associação Acolher, dentro da comissão de pesquisa, onde os médicos e as médicas são orientados, né, e outros profissionais para contribuir nessa demanda que existe de atendimento aos pacientes, né? E lembrando que nesse mês de maio quer dizer, nesse mês de abril agora eu vou estar promovendo, vou tentar cumprir o calendário de toda quinta estar aqui falando sobre algum tema específico. O da semana que vem
eu já estou preparando e, quer dizer, eu acho que daqui a 15 dias o próximo, mas amanhã, relembrando, eu vou estar conversando sobre o uso terapêutico do ácido lisérgico, né, o LSD, na sua modalidade terapêutica, né, trazendo sobre o uso dos psicodélicos e falando de como essa ciência também vem sendo promissora. Eu quero mais uma vez assim agradecer, espero que eu tenha respondido a todas as pessoas que eu já deixo meu agradecimento a todas essas pessoas que estão aqui compartilhando o seu tempo de vida tão importante, né, num momento onde a gente já está trabalhando tanto com tela que vem fugindo para estar preso e estar aqui tentando aprender mais e poder propagar, né? Eu acho que a ideia principal de estar apresentando isso aqui hoje é para que a gente divulgue isso, a gente questione, leve aos médicos e a gente possa debater isso. Eu espero que o Conselho Federal de Medicina oriente aos seus catedráticos que introduzam, né, o estudo do sistema endocannabinoide para que o preconceito diminua e a gente tenha um número de profissionais cada vez maior prescrevendo a cannabis e a gente possa estar voltando a se aproveitar dessa relação com essa planta tão maravilhosa. Então, fica aqui meus mais sinceros agradecimentos para todas as pessoas. Espero que tenham contemplado e fico à disposição para estar esclarecendo dúvidas. Um grande abraço, um bom fim de semana a todos e a todas e que a gente possa sair dessa situação que estamos passando nesse contexto pelo Covid com o menos danos possível, que não está sendo dessa forma, mas que a gente possa superar isso saindo mais fortalecido. Abraço, uma boa noite.